Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Falando de Vida. Que bom que você está conosco e que você possa tirar proveito mais uma vez da lição bíblica para o dia de hoje. E com amor no coração, e temor e tremor, que viemos falar mais uma vez das Escrituras, procurando o máximo possível tirar proveito da mensagem bíblica e assim aplicá-las em nossos corações para os dias de hoje. Se você chegou até aqui, eu te desejo um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, em qualquer lugar que você possa estar vendo ou ouvindo essa mensagem. Que Deus ilumine o teu coração e que a paz de Jesus Cristo genuína preencha todo o teu ser. Seja bem-vindo, que você possa desfrutar desse momento juntos, único, que Deus nos dá, e assim eu te convido a fazer parte dessa família, a se inscrever nesse canal maravilhoso que Deus nos deu, para assim trazer a sua palavra ao seu tempo, à sua hora, e assim tentando tirar o máximo que a Escritura possa nos instruir na nossa sabedoria humana, sendo tão pequena diante da grandeza do nosso Deus. Convido você no dia de hoje a olhar junto comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16. Se você puder, eu te aguardo você abrir aí a tua Bíblia, seja ela física, seja ela virtual, não importa, desde que você esteja querendo aprender ou já tem conhecimento dela, já sabe alguma coisa da palavra de Deus. Que bom, então junte-se a nós então e venha fazer parte dessa família que ela há de crescer com a palavra de Deus nos seus ensinamentos e nas suas verdades eternas. Você achou aí, meu querido, minha querida, meu irmão? Que bom, então. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16, nós encontramos uma das grandes e mais poderosas virtudes que o ser humano deveria de guardar como ética no seu coração, e que a ética hoje do ser humano está tão para baixo, mas tão derrubada, que é muito pouco quem ainda a guarda e quem ainda a conserva. Mas muitos se perguntam o que é ética. Ética é a capacidade de você relatar as coisas e ser aquilo que você é, sem distorcê-la, sem maquiá-la, e ser realmente verdadeiro em tudo que você faz. Amém? Se nós olharmos ali, ele diz assim, o mandamento está mais imediatamente preocupado com a veracidade no contexto judicial. Você já olhou isso? Onde ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você já pensou quantas vezes as pessoas arrastam outras aos tribunais mentindo, distorcendo os fatos, enganando, fraudando? E o que Deus tem a pensar sobre tudo isso, meus amados? No contexto judicial desse texto, onde ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o mandamento, como eu citei, ele está muito mais ligado imediatamente com o âmbito judicial, para que a gente não sirva de testemunha falsa e nem distorça as coisas contra o próximo. Ele nos dá instruções sobre o testemunho em processos criminais que hoje a gente vê, e eu já tive presença sobre isso, já ouvi sobre isso também, e também já fui convidado para dar testemunho falso contra outras pessoas. Claro que eu pulei fora aquilo errado, e isso há muito tempo, quando eu não conhecia esse Deus maravilhoso. Mas quantos vão? Quantos se vende em lugares por aí onde pega um certo camarada para dar testemunho contra outro camarada? Isso é terrível diante dos olhos do Senhor, porque está infringindo esse mandamento que Deus nos deu ali. Uma única testemunha é suficiente para lastrear uma acusação.
Deve haver 2 ou 3 testemunhas, onde Deuteronômio 17:6 diz que, e se você olhar Mateus 18:16, 2 Coríntios 13:1, 1 Timóteo 5:19, e se houver qualquer dúvida acerca da integridade de uma testemunha, o que os juízes devem fazer, meu amado? Inquirir com diligência se for descoberto, e se ela for uma falsa testemunha, no hebraico, aonde diz ali que o mesmo termo seria usado contra essa pessoa, e da mesma pena que o outro receberia seria aplicado a ela por ter acusado falsamente o seu próximo, e assim considerado perjúrio. Nós temos olhado ao longo dos fatos da história como ficou tão fácil mentir, né, amados? Mentir hoje não é tão difícil, está escancarado, latente no coração do ser humano. E eu queria trazer para você uma historinha bem interessante nesse instante, onde diz assim: somos todos mentirosos. Apesar de condenada, a mentira é um traço inevitável da comunicação entre humanos. Todo mundo mente, seja para obter um emprego, seja para mudar o destino de uma nação, seja para fazer promessas, seja para ganhar alguma coisa em troca. Todo mundo mente, querido, isso é um ato feio, né? Mas vamos ficar com esse pensamento e ver o que acontece aqui, ver como as coisas estão latentes, e até quem a gente imaginava que não ia mentir, acaba mentindo quando tem contato com o ser humano. Vamos olhar isso então. Nós podemos olhar lá no ano de 1972, onde Coco é uma celebridade, desde que foi acolhida pela psicóloga Francine Peterson, quando ainda era um bebê. Em 1972, essa graciosa gorila se tornou o representante animal mais famoso na comunidade científica. A macaca aprendeu a falar com humanos, e hoje, aos 33 anos, domina mais de 1.000 sinais de comunicação gestual. Como efeito colateral do aprendizado, surgiu a primeira gorila a mentir na linguagem dos humanos. Já parou para pensar nisso? Com apenas 1 ano de idade, Coco começou a empregar os sinais para fingir e dissimular. Quando quebrou seu brinquedo preferido, um gatinho de plástico, ela prontamente apontou a uma assistente de Peterson como a culpada. Usando de seus artifícios mais dissimulados para escapar da pena, abaixou a cabeça como se não soubesse de nada, indicando apenas que estava lá para mostrar quem tinha feito a arruaça com o brinquedo dela. Então, se você olhar, se um macaco naquela época aprendeu a mentir como nós mentimos e não deveríamos de mentir, o que Deus pensa a respeito de tudo isso, meu querido? A mentira é boa? A mentira me traz algum lucro, algum ganho? Por que Jesus condena tanto a mentira e diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? A sua parte será no lago de fogo e enxofre? Como podemos assim estrategicamente armar mentiras se nós não formos verdadeiros um para com o outro? Amanhã ou mais cedo ou mais tarde aquela mentira há de aparecer. E de quem será a vergonha? De quem realmente pagará a culpa e será penalizado por causa que usou de mentira? A fraude, o engano, está em todos os cantos por aí, se você olhar. E um dia a gente se perguntou e tem perguntado por que a verdade é tão detestável nos dias de hoje. Porque a verdade não fala aquilo que eu gostaria de ouvir. A verdade não dá exemplo daquilo que eu sou e daquilo que eu quero para mim. E a verdade não colabora com a mentira. Ela se opõe uma à outra. Então, a mentira não é bem aceita hoje na sociedade, ou é? A mentira está em todos os cantos, mas e a verdade? A verdade, então, a verdade nem passa batida. Ela é o tempo todo ocultada, tampam a boca dela, sufocam ela, para que ela não venha realmente dizer
que estamos errados. E quando aparece alguém com coragem para falar a verdade, que se prepare essa pessoa, porque ela vai arcar com as consequências por ser verdadeira. Um dia, nós temos a frase bíblica que diz que é a verdade, aonde abrimos aspas e fechamos aspas, e muitos ainda se perguntam se a verdade é verdadeira, relativa, ou se é só uma questão de interpretação. Mas no final de contas, a verdade para ti, o que ela representa? Você já mentiu alguma vez? Você já teve que usar de engano alguma vez na vida? Se fez, você ainda não conhecia Cristo, né? Porque todo aquele que conhece a Cristo genuinamente em seus corações nunca mais vai mentir, pois ele vai falar a verdade o tempo todo, mesmo que isso lhe custe amizades, mesmo que ele perca alguma coisa, mas ele vai continuar sendo verdadeiro o tempo todo. A pergunta de Pilatos refletia mais um saturado ceticismo com a própria ideia de verdade do que uma séria indagação filosófica. Quão trágico é que um homem incumbido de assuntos de vida e morte expressasse uma atitude tão cínica como naquela época e na época de hoje, você não concorda? E quão diferente deve ser a atitude dos cristãos, dos quais Jesus descreveu como aqueles que são da verdade? Isso está narrado em João 18:37. E quando Jesus fez a oração pelos seus discípulos, dizendo assim: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está em João 17:17, meu querido. Quando nós temos a palavra de Deus agora alicerçada, enxertada em nós, como Jesus cita em João 14, onde ele diz que nós, que se estivermos na videira, enxertados na videira verdadeira, nós vamos produzir fruto, porque ele mesmo disse, porque sem ele nada podemos fazer. Então, mentir, será que chegamos a algum ponto, chegamos a algum lugar, trazemos alguma felicidade, trazemos alguma coisa boa para nós, meu amado? Claro que não. Nunca uma mentira ficou por muito tempo encoberta, se você olhar. Uma mentira, ela é sempre uma mentira. Ela nunca vai prevalecer contra uma verdade. Uma das razões para a proibição do falso testemunho é que a justiça pressupõe a verdade. Se a justiça há de ser realizada em uma corte judicial e todos os fatos relevantes ao caso devem ser conhecidos, o que pressupõe que as testemunhas falem a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Justiça significa que o acusado tem direito à verdade. Se conseguir provar que ele está certo, que ele não fez aquilo, então ele será absolvido. Mas se ele dever e tiver culpa no cartório, certamente será condenado. Então a verdade precisa vir à tona. Ninguém pode ser condenado injustamente sem antes ser realmente inquiridos os fatos e ver se a pessoa é culpada ou inocente. Então, ali se nós olharmos o 8º e o 9º mandamento, estão intimamente ligados. Dizer falso testemunho uma forma de furto é reter o que é licitamente devido a alguém. Quantos fazem isso hoje? Quantos fazem perjuro? Quantos difamam? Quantos levam as últimas consequências para não fazer o que é certo, amados? Mas Deus está de olho em tudo isso. Mentir nunca trouxe benefício a ninguém. Podemos mentir a vida toda, mas vamos morar depois a eternidade toda, você já sabe aonde. Porque a palavra diz: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. As pessoas mentem, mas mentem descaradamente na cara de Deus e acham que não vai acontecer nada com elas. Você pergunta: fulano, tu fez isso? Fiz. Fulano, tu fez isso? Ah, não fiz. Para que mentir? Para que mentir? Isso só vai acarretar dor, tristeza, desgraça, e nada que essa pessoa faça
vai dar certo em sua vida. Queria que você pensasse assim como eu, que você visse a mudança genuína que o poder de Deus, a habitação do Espírito Santo em mim, em ti, pode formar em nossas vidas. A gente antes furtava dos outros com mentira, não é verdade? Com engano, via e dizia que não via, pegava e dizia que não pegava, fazia e dizia que não fez. Por quê? Porque nós éramos todos mentirosos. E se você olhar bem, a mentira nada mais é do que um atributo de Satanás que enche os corações dos mentirosos e ainda os conforta com isso, pois Jesus mesmo disse que a mentira, ela tem por pai o diabo, e todo aquele que mente é filho do diabo. Pensa nisso, meu querido. Não estou te intimidando, não estou te assustando, mas vai para a Bíblia, abra a palavra de Deus e você vai descobrir isso, que todo mentiroso não herdará o reino dos céus, ficará de fora. Então, pensa comigo, reter o que não é meu, mentindo. Um princípio semelhante se aplica à difamação. Causar dano à reputação de alguém é furtar-lhe uma preciosa possessão. Provérbios 22:1 e Eclesiastes 7:1, se você puder olhar, veja isso também. Obviamente, o 9º mandamento não se restringe aos tribunais de justiça como o restante da Escritura. Torna abundantemente claro dizer a verdade é um dever moral fundamental, e ser honesto é uma virtude moral básica, meu querido. Ser honesto hoje é caso de televisão, é caso das pessoas se espantarem se alguém achar alguma coisa e querer devolver. O mundo deveria de fazer isso sem tastanejar, sem pensar, mas vemos os fatos. Se alguém acha um dinheiro a mais, imagine num parquímetro, ali onde uma moeda às vezes cai fora do lugar, é recusada, e alguém chega ali e mete o dedão e pega aquela moeda e olha para o lado e não vê ninguém, mete no bolso e diz que é sua. Como aquele cidadão da mesma nação, do mesmo país que eu vi na cidade, que uma pessoa ainda ali de muleta, toda quebrada, estropiada, caminhando com dificuldade, caiu o dinheiro dela, e o cidadão do mesmo país, da mesma cultura que não é da nossa aqui, e que deveria de ser, como dizem ali, religiosos, não vou dizer de que religião é, viu, olhou para um lado, pegou o dinheiro e fez de conta que era dele, e não devolveu à pessoa. Por que será que as pessoas fazem isso? Porque está gravado no DNA nosso a maldade, meu querido. Ser mal já está lá no nosso DNA, porque herdamos isso dos nossos pais Adão e Eva. Se você olhar bem, meu amado, nós precisamos fazer o que é certo, ser honesto em todo o tempo. É o mínimo que nós poderíamos fazer neste mundo. Mas quando falamos em honestidade é para poucos. Quando falamos em honestidade, são poucos que aparecem. E quando aparecem, eles precisam ser gravados, filmados, porque são seres de outro mundo. Então, se você olhar, a verdade precisa prevalecer contra a mentira em todo o tempo, amados. Os justos são caracterizados pela verdade. Como efeito, eles amam a verdade. Zacarias 8,19. Ao passo que os ímpios têm lábios mentirosos. Salmo 31,18. A palavra nos dá exemplos disso, amados. Por isso precisamos o tempo todo aborrecer a mentira e amar a verdade, pois todo aquele que comete mentira está tendo a ajuda de Satanás, a ajuda do diabo, e assim latentemente ele vai de mal a pior todos os dias da sua vida. Tudo que ele faz dura pouco, tudo que ele conquista não fica para sempre, sempre está dando problema. Uma das maneiras pelas quais amamos o nosso próximo é falando-lhe a verdade. Que bonito isso, você já parou para pensar, meu amado? Falar a verdade.
Às vezes a gente pode achar que falou a verdade, a pessoa se entristeceu, não é mais meu amigo, deixou de me amar, mas você fez aquilo que Deus ama. Deus é a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça, meu amado. Para dizer que a verdade é tão importante, como sempre ocorre na ética cristã, a resposta é fundamentalmente teológica. Deus é o Deus da verdade, abre aspas e fecha aspas, não tem saída. Quem diz que ama a Deus, ama falar a verdade, é automático, não precisa pensar, simplesmente sai automático da nossa boca. Sim, é verdade. Não, não é verdade. Assim, o cristão genuíno e verdadeiro deveria se comportar como um homem, como uma mulher de Deus, baseada nos princípios morais de Deus, que ele rechaça quando ele diz que não devemos mentir. A verdade é um atributo essencial de Deus e da sua palavra. Você encontra onde? João 4, 23, 24... João 14, 17, João 15, 26, 16, João 16, verso 13 a 17, e João 17, João 17, perdão, e 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Tito 1 e 2, e assim vai, uma imensidão de fatos na Bíblia que restringe a mentira e ousa falar a verdade, meu amado. Se você olhar comigo em contrastes, mentir reflete o caráter de Satanás. Você entendeu? Em contrastes, mentir reflete o caráter de Satanás e daqueles que o seguem. Quem mente segue Satanás. Quem mente tem por pai o diabo. Não podemos mentir. Não tem como, não há meias verdade. Uma vez que somos criados à imagem de Deus, você já viu Deus mentindo? Claro que não, não é verdade? Então, como é que uma pessoa pode mentir descaradamente? Aí entra o critério: criatura e filho de Deus. As criaturas mente, as criaturas não conhecem Deus, mas os filhos de Deus, aqueles que foram recriados, nascidos de novo, esses não vou dizer que não vão mentir, mas não deveriam mentir. Eles não deveriam mentir, nunca deveriam ocultar a verdade, falar sempre a verdade. Eles estariam falando acerca de Deus, amém? Então, uma vez que somos criados à imagem de Deus, planejados para refletir sobre o seu caráter, devemos falar a verdade assim como Deus fala a verdade. O 9º mandamento, não menos do que o 6º, se sustenta na doutrina do verdadeiro Deus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele representa para nós. Embora a maioria dos 10 mandamentos seja apresentada de forma negativa, não, cada um tem uma aplicação positiva quanto uma negativamente. Busquemos e provamos a verdade em todas as nossas tratativas, tanto conosco quanto com os outros. Se fazermos a verdade desaparecer, se fazermos as coisas corretamente, se andarmos verdadeiramente e assim assumirmos os compromissos sim, sim e não, não, nós vamos andar fazendo aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus ama, meu querido. A questão é falar a verdade, andar nos caminhos do Senhor, buscar a alegria no Senhor e assim corrigir os nossos erros, nossas falhas e procurar defeitos em nós e não nos outros, porque nós não podemos exigir perfeição dos outros, mas podemos exigir que os outros sejam verdadeiros conosco, se é que nós queremos também ser verdadeiro com os outros. Pense nisso, meu amado, que Deus possa iluminar o teu coração, a tua vida, a tua causa, e a causa verdadeira e genuína há de bater na tua porta. Se você for verdadeiro e sincero, essas mesmas coisas irão andar contigo, te procurarão e você será uma pessoa honesta em tudo que fizer. Que Deus te abençoe,
fique ricamente na paz e que você possa tirar proveito desta lição de hoje, que assim o Deus vivo e verdadeiro enriqueça o coração de você e de toda a tua casa e de toda a tua família. Honestamente, diga sempre a verdade, mesmo que haja um custo para isso, pois um dia você vai descansar aonde? Na verdade que você tanto defendeu aqui, e Deus vai te defender um dia, porque você ousou andar na verdade, como João disse, como João falou, ele disse: não tenho maior alegria do que esta, em ver que os meus filhos andam na verdade. Fale a verdade e Deus andará contigo e você com ele. Deus te abençoe e até a próxima mensagem.